Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço em que nós olhamos para as notícias que têm chamado mais atenção e pensamos nelas do ponto de vista bíblico, procurando ter uma perspectiva cristã ou tirando alguma lição bíblica e cristã para aquilo que é o que está a acontecer. Tem estado na ordem do dia a situação em Odmira, isto porque duas freguesias do concelho de Odmira estão a viver uma realidade pandémica completamente diferente do resto do país. Enquanto a nível nacional nós estamos a conseguir um controle bastante razoável da situação, neste momento estes dois concelhos foram alvo de uma cerca sanitária por parte do governo, porque nas freguesias de São Teotónio e Longueira Almograve há uma quantidade enorme de pessoas infectadas. Só para terem uma ideia, em São Teotónio a estimativa é de 1910 casos por 100 mil habitantes, e enquanto que na Longueira Almograve cerca de 510 casos por 100 mil habitantes, portanto números completamente diferentes do resto do país. E isto acabou por chamar a atenção porque percebeu-se que tinha a ver essencialmente com a rápida disseminação da virose entre comunidades de imigrantes que estão ali a trabalhar no desenvolvimento agrícola ou em explorações agrícolas, sobretudo naquelas que dizem respeito e que são feitas na região de frutos vermelhos, não é? São amoras, framboesas, mirtilos e outros frutos vermelhos. É uma agricultura intensiva e que acaba por recrutar pessoas que vêm de fora, e são centenas, milhares de trabalhadores que vêm do Nepal, da Tailândia, do Bangladesh, do Paquistão, mas também da Ucrânia, Honduras, Bulgária. O número de pessoas é significativo. Estes indivíduos recebem a promessa de que vão ter condições para poder fazer o trabalho agrícola e uma expectativa em relação ao salário não é alta, mas para a realidade dos seus países pode representar uma verba interessante. O salário mínimo é muito pequeno para uma realidade europeia, para alguns dos países do terceiro mundo é um dinheiro significativo, só que não lhes é explicado duas coisas. Primeiro, que eles vão ter que repartir este dinheiro com quem os recrutou, e quando falamos repartir significa que a maior parte fica com quem recrutou, chegando a haver pessoas a ganhar cerca de 100 euros por mês num trabalho que não são 8 horas, é muito mais do que isto por dia. E depois a segunda coisa que não lhes dizem é que eles vão viver realmente em condições que estão a ser descritas de insalubridade habitacional inadmissível. Isto significa que as pessoas estão aos montes, as pessoas não têm casas de banhos com condições. Em termos alimentares também é muito pobre, e acaba por se debater aqui com um problema sobre a população destes locais. Tudo isto agravou-se por causa da requisição civil também de espaços que são habitacionais, mas particulares, privados, mas que o Estado impôs a requisição e que, inclusive, as pessoas foram levadas para lá, estes imigrantes foram instalados lá, com a GNR, com um dispositivo humano significativo, a assustar os moradores locais, impondo algo que realmente nos preocupa e nos assusta um bocado num país em que nós ainda acreditamos na liberdade e nos direitos, quando estava a haver uma negociação entre os proprietários das casas e o Estado. Isto foi feito desta maneira. O que é triste em relação a esta situação é que, mais uma vez, nós descobrimos que, afinal, o nosso país de brandos costumes, em que nós nos orgulhamos da nossa hospitalidade e da nossa capacidade de receber pessoas, nós nos debatemos há pouco tempo com o drama simplesmente realmente terrível da morte de um ucraniano às mãos das autoridades do CEF, e agora nós ouvimos falar de centenas e centenas de imigrantes que estão a viver em condições subhumanas dentro do nosso país, algo que roça a escravatura. Não estamos falando do Mali, não estamos falando da Mauritânia, não estamos falando de terceiro mundo, onde as condições muitas vezes são difíceis porque não há recursos. Estamos a falar de Portugal, da União Europeia e do primeiro mundo, em que há pessoas em grande quantidade a viver nestas circunstâncias. E não é algo novo. Já há reportagens sendo feitas há muito tempo, já há informação sendo feita há muito tempo. E a pergunta que nós podemos fazer é: então o Ministério da Administração Interna não sabe estas coisas? Estas pessoas entraram em Portugal como? Não houve uma passagem em algum tipo de fronteira? Os países onde eles estão vendo não pertencem à União Europeia. Como é que estas pessoas entraram? Não se desconfiou, não se achou estranho, por exemplo, que um grupo de nepaleses ou de bangladeshis
tão significativo entrem todos ao mesmo tempo? Não se tentou verificar em que circunstâncias estas pessoas estão a viver? E mais uma vez nós percebemos que infelizmente as coisas só são tratadas ou só são realmente reconhecidas quando se tornam públicas, quando isto incomoda o governo, porque mais uma vez se coloca em causa aquilo que é o trabalho do Ministro da Administração Interna, que tem sido, enfim, questionado em muitas situações, mas vai permanecendo porque o Primeiro-Ministro entende que não é necessário mudar nenhum elemento do seu governo. Isto é algo que nos entristece, nos traz preocupados, mas que também nos faz pensar seriamente em algo que diz respeito à vida de cada um de nós. A questão da procrastinação da resolução de problemas conhecidos, ou seja, temos consciência de que algo está mal, sabemos que algo está errado, mas, no entretanto, nós não fazemos nada para resolver esta situação. É o que está a acontecer no Conselho de Odmira diante desta situação. Sabe-se perfeitamente disto. Há anos que o Governo tem consciência de que isto é assim, mas não fez nada enquanto isto não chegou a este ponto. Na vida das pessoas e aqui dos cristãos de um modo particular, nós percebemos que infelizmente isto acontece porque no processo de santificação nós somos sensibilizados por parte do Espírito Santo para perceber pecados na nossa vida, falhas de caráter, erros na nossa vida que Deus quer corrigir. São questões que são pessoais e que nós temos clara consciência de que estão erradas e que, abrindo a palavra de Deus, nós as entendemos e, no entretanto, apesar de que o Espírito nos mostra isto de forma muito evidente, nós vamos procrastinando, nós vamos deixando para depois. Até que, certo dia, torna-se tão evidente, infelizmente muitas vezes público, e então nós temos que ser obrigados a tratar com uma situação que já devíamos ter resolvido há muito tempo atrás. O que significa que cada um de nós precisa perceber que pecado não prescreve, como alguns crimes, de acordo com a justiça humana. O pecado não prescreve enquanto ele não é tratado, enquanto ele não é resolvido. Lidar com estas questões diz respeito ao mais importante daquilo que se passa connosco. Porque aquilo que é mais importante para Deus nas nossas vidas não é o que nós fazemos, é quem nós somos. Infelizmente as religiões concentram-se no legalismo e concentram-se nas boas obras. Ou seja, o homem acha que fazendo certas coisas vai conseguir agradar a Deus, quando Deus está mais preocupado naquilo que nós nos estamos a tornar, em quem somos. Porque quem somos vai determinar aquilo que nós fazemos. E o alvo bíblico, declarado de forma muito direta, é que nós sejamos moldados pela ação do Espírito Santo a ficarmos parecidos com Jesus. Este é o objetivo. Diante disto e diante do pecado que existe nas nossas vidas e que nós vamos encobrindo em vez de resolver, nós precisamos recordar então que o pecado não prescreve enquanto não é tratado. E o ensino bíblico para tratar do pecado, a forma de nós o resolvermos é arrependimento, confissão e abandono. É preciso reconhecer os nossos pecados e confessar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A promessa de Deus é maravilhosa e é extraordinária. Deus não passa por cima dos nossos pecados, mas os nossos pecados foram expiados por Jesus na cruz. Precisamos ter esta consciência. E ir a Deus, honestamente, reconhecendo as nossas dificuldades para lidar com estes problemas. E antes que isto possa continuar a danificar a nossa vida, antes que isto continue a prejudicar a nossa comunhão com Deus, e antes que isto venha a se tornar algo que prejudique o testemunho da nossa fé para a nossa família em Cristo e para aqueles que ainda não conhecem o Senhor, nós precisamos ter consciência disto. Arrependidos, confessarmos e buscarmos no Espírito Santo o poder, a capacidade para nos livrarmos, para abandonarmos aquilo que nós sabemos que está errado. Que o Senhor nos livre da procrastinação.